Olá pessoal, tudo certo com vocês? Olha, bem-vindos aí à nossa primeira aula sobre o sistema digestório, né? E já que a gente vai dar aula, a gente vai dar aula do melhor jeito possível, tá? E para fazer isso, a gente vai começar pelo começo, que é o que é digestão. A digestão é o processo de quebra e absorção de partículas sólidas, além da eliminação de resíduos. Pensa comigo, se eu tenho um pedaço de pão, né? É um pedaço que, apesar de às vezes não ser tão grande, é muito grande para entrar nas células. Né? Você não consegue injetar um pedaço de pão pela corrente sanguínea e fazê-lo entrar pelas células. Então, vai aí a digestão para fazer com que esse pedaço seja o menor possível, para que as enzimas possam atuar em cima e depois o resultado disso tudo seja liberado aí para as nossas células. Outro exemplo. Proteína. Para quem não se lembra, a proteína é uma molécula enorme, que é geralmente formada de umas 400 ligações peptídicas. Ou seja, a molécula é muito grande, não tem como entrar na membrana plasmática das células. Fica muito difícil essa entrada. Então vai aí a digestão para fazer com que essas moléculas elas sejam reduzidas em outras menores chamadas aminoácidos, que são mais facilmente absorvíveis pelo nosso organismo, tá? Agora a gente tem aqui uma lista de órgãos que são que compõem, né, a nossa digestão. A digestão ela começa sempre na boca, tá? Ela vai sempre começar na boca, a porta de entrada, né, da nossa digestão, vai passar por esse tubo, que se você analisar direitinho é um tubo único, né? Porque tem várias sequências, várias porções diferentes, mas se analisar bem direitinho é basicamente um tubo único pelo qual o alimento passará. Mas existem tipos diferentes de órgãos que participam dessa digestão. Existem os órgãos pelos quais o alimento efetivamente passa, que ele vai passar dentro do órgão, que a gente tem um exemplo aí do esôfago, do estômago, do intestino, tanto delgado quanto grosso. Mas existem outros que, apesar de participarem e de serem muito importantes, o alimento não passa exatamente por dentro deles, sabe? Eles só liberam substâncias, às vezes enzimas, às vezes moléculas, substâncias líquidas, para facilitar essa nossa digestão. Como exemplo, a gente tem o fígado, o pâncreas e as chamadas glândulas salivares que a gente vai ver daqui a pouquinho. Pronto. Vamos começar então os órgãos pela boca, né? Que é o começo de tudo e é onde inicia a digestão. Só que é importante lembrar que a digestão ela tem dois tipos, tá? Existe o tipo mecânico, a digestão mecânica, né? E a digestão chamada de química. Uma vai pegar um alimento inteiro, um alimento palpável, e vai reduzir. E a outra vai pegar as moléculas, né, da substância que você ingeriu e vai transformá-la ou quebrá-la em outras menores, para que seja mais fácil a atuação das enzimas e a absorção pelo organismo. Só que a boca, ela não é sozinha, né? Ela é composta por vários outros órgãos diferentes, órgãos e é, porções diferentes do corpo que tem cada uma a sua função. E o primeiro é o dente, são os dentes, né? A arcada dentária, que serve para a digestão mecânica, vai fazer toda a questão da digestão mecânica da boca. Por quê? Porque ele vai cortar, rasgar, amassar e triturar os alimentos que entram pela boca. Mas nós temos quatro tipos de dentes, né? A gente tem o canino, incisivo, premolar e o molar. Os incisivos, né? Eles são os primeiros dentes da arcada, são os quatro primeiros, que servem para cortar o alimento. Porque assim que um alimento entra, ele precisa ser fatiado em pedaços menores para que todos os dentes consigam operar, porque senão vai ficar um pedaço grande para ficar circulando pela boca, enfim, dá errado. Aí chega aí o incisivo, os dentes incisivos para cortar esse alimento. Só que às vezes o alimento ele é muito grande, ele acaba sendo difícil de mastigar, de cortar só pelos incisivos. Por exemplo, um pedaço de bife. É difícil você pegar uma carne assim e só cortar com os incisivos. E é para isso que a gente tem o canino, os dentes caninos, né? Que servem para exatamente rasgar, para sempre que tiver um alimento maior, né, mais duro, para que ele seja rasgado pelos nossos dentes e facilite, né, a nossa mastigação. E agora a gente tem os últimos dois, que é amassar e triturar. O premolar, ele vai ter essa função de amassar. Vai ser designado a amassar o alimento. Vai pegar, por exemplo, uma salada que você comeu, um, sei lá, um pão, alguma coisa do gênero, e vai começar a amassar, compactar o máximo possível para que seja mais fácil, por exemplo, de triturar, que vai ser a função dos molares, que são os últimos dentes da arcada, geralmente os últimos a nascer, inclusive, e tem essa função de triturar, de amassar, de quebrar o máximo possível para que seja, né, como já dito, mais facilmente absorvido. E agora a gente tem a língua. A língua, ela serve para duas coisas. Ela tem a função de deglutir, de engolir o alimento, né, de fazer com que tudo isso que está sendo mastigado pelos dentes vá para o estômago e para, enfim, continuar toda a digestão. E o paladar, porque é na língua que a gente tem as chamadas células de sensoriais para gosto,
são as papilas gustativas, que elas servem com esse objetivo. Elas têm esse objetivo de sentir gosto. São células sensoriais que servem para sentir o gosto das coisas, né? Enfim. E agora a gente tem também as glândulas salivares, que a gente falou há pouco quando falamos sobre glândulas anexas. Por quê? Porque o alimento não passa por nenhuma delas. Você não vai ver o alimento passando por nenhuma das glândulas salivares, né? Elas só vão produzir uma única coisa, que é, como o próprio nome diz, a saliva. A saliva ela tem duas funções. Ela vai umedecer o alimento. Ela vai fazer com que tudo que está sendo mastigado pelos dentes seja mais facilmente deglutido pela língua, para não cortar o esôfago, para não causar certos problemas. E, principalmente, fazer a dissolução, a fazer com que o carboidrato, principalmente, seja que já comece essa absorção do carboidrato com a chamada amilase salivar. É uma enzima que é produzida nessas glândulas salivares que tem essa função de pegar o carboidrato, carboidrato e começar a dissolver, começar a absorver mesmo, facilitar essa absorção desse carboidrato, já que ele é uma das moléculas mais importantes do nosso corpo. Então ele precisa ser absorvido o mais rápido possível, certo? E nós temos 3 tipos de glândulas salivares. Nós temos as glândulas parótidas, ficam aqui próximas ao ouvido, sublingual, que o próprio nome diz, fica abaixo da língua, e a submaxilar, que fica aqui próxima à nossa faringe, que é o próximo órgão que analisaremos. A faringe é um órgão pelo qual passa tanto ar quanto alimento. Por quê? Se você analisar aqui, vai ver que pelo canal nasal, né, passa o ar e ele vai entrar por aqui e passar até a nossa laringe, né? E vai passar pela laringe, traqueia e pro pulmão. Já a boca, já os alimentos, no caso, eles vão entrar pela boca, passar pela boca, entrar também pela faringe, só que dessa vez vai entrar no esôfago. Mas eles têm esse mesmo caminho, né? Esse lugar em comum, que é chamado de faringe. É esse tubo que fica entre exatamente. Que logo depois ele se bifurca em laringe e esôfago, beleza? Mas assim, pensa comigo. Se vai passar pelo mesmo lugar, alimento e ar, é possível que em algum momento, né, o alimento entre pela laringe e o ar entre pelo estômago, por exemplo. Aí, para evitar que isso aconteça, a gente tem um outro órgão, uma válvula especificamente chamada epiglote, que vai fazer esse processo de tapar a traqueia, a passagem para a laringe, sempre que você estiver deglutindo algum alimento. Sempre que um alimento estiver passando pela sua boca, né, sempre que estiver sendo mastigado, a partir do momento que você engole a epiglote, fecha para que para que não haja risco de que o alimento entre pela traqueia. Só que nos poucos momentos em que essa epiglote falha, né, em que ela não fecha da maneira correta, acontece o chamado engasgo, né? Que é exatamente essa falha da epiglote. É quando ela não fecha por completo, quando acaba não fechando por qualquer motivo que seja, né? E nesses momentos o corpo vai tentar de outros métodos, né, para expulsar esse alimento e fazê-lo dessa vez ir pelo buraco certo, né? Porque no caso do engasgo, literalmente entrou pelo buraco errado, né? Então, é isso. Agora o esôfago, que é a continuação, né? A partir daqui, só o que entra é alimento, tá? No esôfago, só o que entra é alimento, tá? E ele é chamado um órgão de transição. É um chamado de transição por quê? Porque ele justamente vai fazer esse meio, vai ser esse meio, né, entre a faringe, que a gente acabou de ver, e o estômago, que está logo abaixo. Ele mede aproximadamente 25 centímetros. E algumas pessoas é mais, outras menos, depende da idade, de muitas coisas também. Mas, no geral, mede aproximadamente 25 centímetros. E uma coisa interessante sobre ele é essa questão dos movimentos peristálticos. Porque é um tipo de movimento que faz com que o alimento só tenha um único rumo. Só existe uma única possibilidade. A partir daqui, a partir deste lugar, a entrada do esôfago, só existe um único caminho, que é para baixo. Não importa se você está de cabeça para baixo, se você está em pé, deitado, não importa. Só tem um único caminho, que é para baixo. Claro, existem exceções, no caso de uma gastrite, de refluxo, mas no geral existe um único caminho, que é para baixo, vai para o estômago. E são esses movimentos peristálticos, né, que apertam a parte de cima e relaxam embaixo, apertam em cima e relaxam embaixo, que faz esse alimento descer, ser empurrado para baixo realmente pelo esôfago, né? E agora a gente tem talvez mais famoso, que é o chamado estômago, né? Que é essa bolsa aqui, que basicamente comporta ácido, chamado HCl, ácido clorídrico, tá? Só que pensa comigo, esse ácido clorídrico, ele tem um pH médio de mais ou menos 2. Se esse ácido
que tem um pH médio de mais ou menos 2 passar pro esôfago, vai queimar, não vai? Se esse ácido passar por baixo, vai matar a flora microbiana que existe no intestino. Então, para isso, existem válvulas também que são próximas à glote, à epiglote, né? Que nós vimos agora há pouco. E elas ficam aqui e aqui, para evitar essa passagem no momento errado. E elas têm dois nomes. A de cima é chamada de válvula cardio. E a de cima, ela é chamada de válvula pilórica. Ou de esfíncter pilórico. Porque, enfim, elas têm essas funções, né, de segurar o ácido no seu momento mais forte dentro do estômago. Certo? Vamos lá. O estômago, por ser um órgão, vamos lembrar o conceito de órgão. Órgão é uma junção de vários tipos de tecido diferentes. E um tecido é a junção de várias células diferentes. Né? De várias células, aliás, com funções iguais. E são 3 os tipos de tecidos que a gente encontra dentro do nosso estômago. Existem as células parietais, que servem para a produção do HCl. Ela vai pegar as substâncias corretas, né, e vai fazer o nosso HCl para toda a questão da digestão e também, que é pouco falado, mas para proteção. Porque a partir do momento que uma bactéria, um vírus, protozoário, qualquer outro ser vivo adentre ao estômago, é muito improvável que ele consiga suportar o pH de mais ou menos 2 do estômago. Então ele é um ótimo órgão no quesito de proteção, porque ele vai exatamente nos proteger de possíveis invasões de seres microscópicos. Tem também as células mucosas, que pelo próprio nome dá para entender que ela produz muco. E para que esse muco? Concorda comigo que se não houvesse nenhuma proteção aqui nas paredes do estômago, aqui do lado, o ácido facilmente dissolveria a parede do estômago? Né? Cara, pH mais ou menos 2. É facilmente dissolvido, né, pelo nosso estômago, pelo ácido do estômago. Então, para isso, essas células mucosas elas vão produzir esse muco que protegerá as paredes do estômago de possíveis ataques do ácido, né? Mas, por exemplo, se você tem uma gastrite, se toma muito remédio, por exemplo, é possível que essa camada de muco se desgaste, que crie literalmente buracos, ou que ela fique mais fina, né? E a partir desse momento, que esse muco começa a falhar, o ácido dissolve as paredes do estômago e cria as chamadas úlceras, que talvez vocês conheçam alguém que tem, ou já tiveram, enfim, mas que é causado exatamente por essa falha das células mucosas, por gastrite, enfim, diversos fatores. E as chamadas células principais. Elas são assim chamadas porque elas produzem 2 enzimas. Uma delas é a pepsina, que tem como finalidade fazer a digestão de proteínas comuns, né? Ela vai pegar essa proteína e vai começar a quebrar nos chamados aminoácidos, né? Que eu falei há pouco, em que a proteína é formada de 400 ligações peptídicas e que para você conseguir absorver, você precisa quebrar elas. Você vai reduzi-las ao máximo possível nos chamados aminoácidos, né? E é a pepsina que vai fazer esse processo. Além disso, as células principais produzem outra enzima, que é chamada de renina. Essa renina, ela vai dissolver, ela vai começar o processo de coagulação, especificamente de uma proteína, que é a proteína do leite, né? Que é uma proteína diferente das outras, então ela precisa ser mais especificamente coagulada, né? E a renina que vai fazer esse processo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá certo? A gente vai. Essa parte 1 da aula vai até aqui. E na parte 2 a gente vai continuar com o intestino, né? Que vai pelo intestino grosso, intestino delgado, perdão. Intestino delgado, grosso, ânus e o reto. Beleza? Tchau, pessoal. Tamo junto aí.